alunos, hoje nós iremos iniciar a nossa quinta aula, a quinta semana da nossa disciplina Gestão de Resíduos Sólidos e vamos continuar a tratar sobre as etapas da limpeza urbana. Hoje falaremos um pouquinho sobre varrição. Vamos lá? Bom, o sistema de varrição, ele também é composto por capinação, raspagem de vias e logradouros públicos. Tudo isso está relacionado com atividades realizadas pela prefeitura, que ela pode fazer diretamente ou contratar um serviço terceirizado. E isso também tem que ser muito bem trabalhado, muito bem projetado, assim como nós vimos na aula anterior sobre coleta e transporte. Toda a varrição, essa parte de limpeza, ela tem que ser muito bem planejada, senão atrapalha todo o processo de gestão de resíduos sólidos. O que consiste nos materiais que vêm através da varrição, da capinação e raspagem de vias? Principalmente resíduo natural, do tipo folhas, flores, terra e areia. Alguns resíduos acidentais, que aí está relacionado também com a educação da população, como papéis, toco de cigarro e plástico, não só também com a educação da população, mas também com a disponibilidade de lixeiros pela cidade. Então, os fatores que afetam seria a arborização. Claro, quanto maior o número de árvores presentes na cidade, maior vai ser a densidade de folhas, flores que vão ser coletados nesse sistema de varrição. A densidade de trânsito de pedestres, que está relacionado principalmente com esses lixos acidentais. A população flutuante, quanto maior a população, maior esses resíduos acidentais. Os vendedores ambulantes, então em regiões de camelódromos, de feiras, sempre vai ter mais resíduos para serem varridos. Presença de animais, que aí entra com a questão de fezes de animais e a conscientização ambiental e a presença de pontos de coleta de resíduos como lixeiras ao longo da rua. A varrição, primeiramente vamos falar dela, ela pode ser feita de duas formas dentro de uma cidade, tá? Uma varrição manual, que é o que mais nós vemos na nossa região, os servidores varrendo as ruas, ou a varrição mecânica, o que é muito raro, isso a gente vê mais em cidade grande. Vamos ver um pouquinho de vantagens e desvantagens dessas varrições. A varrição manual, então, ela tem como vantagem que ela varre qualquer tipo de pavimento, ela varre tanto os passeios, que não é obrigatoriedade da prefeitura, como os canteiros, contorna obstáculos ali presentes, tem pequeno investimento, tem um custo de manutenção e reposição relativamente baixo, facilidade então de obtenção de mão de obra, afinal de contas não necessita de muito treinamento inicial, e tem recolhimento de materiais que são fora do padrão. Porém, como desvantagem, ela teria aí a dificuldade de remoção de terra, lama e areia, devido ao peso mesmo desse material e a dificuldade de retirar ele com uma vassoura das calçadas e das sarjetas. Tem que ter a necessidade então de um caminhão para recolher os recipientes cheios, que podem ser os sacos ou os tambores. Necessidade de um veículo de transporte de toda a equipe e de seus equipamentos. Possibilidade de paralisação do serviço em função de uma greve, de faltas, licença e autorreposição de materiais. Além disso, também tem que ter um ponto de apoio onde esses servidores, os varredores de rua, eles podem deixar o seu material, vão ter um local para sentar, para tomar uma água, É importante aqui também a prefeitura fornecer os equipamentos de proteção individual, que no caso aqui seriam uniforme, como nós já falamos sobre ele, devidamente sinalizado, luvas, protetor solar e chapéus. Aqui nós vimos um varredor coletando o lixo o resíduo de varrição no tambor, e aqui alguns equipamentos que são utilizados. A varrição mecânica, ela tem como eficiência que ela tem como vantagem uma alta eficiência na remoção de terra, areia e lamas. Ela é extremamente rápida, muito eficaz na remoção de resíduos, não deixa nenhum tipo de acúmulo, tem um rendimento muito grande em avenidas largas e muito movimentadas às vezes, e tem um menor risco, uma vez que não envolve um varredor no meio da rua, e economia de mão de obra. Por outro lado, como desvantagem, ele tem um alto investimento inicial, uma vez que a máquina não é barata, a varrição mecânica ela não é um equipamento barato.
Causa desemprego, uma vez que você numa equipe de varrição mecânica só teria um motorista contra 3, 2 de varredores de rua. É eficaz só em vias com pavimentação boa e com poucos declives, né? O que não é a realidade da nossa região, regiões aí sem pavimentação ou com pavimentação cheias de buraco e com um relevo muito acidentado. É ineficiente em vias onde é permitido estacionamento, que se tiver carro estacionado ela não vai passar. Não varre ou recolhe resíduos de passeio, ela só passa pela sarjeta. Atrapalha o tráfego, uma vez que ela é um carro, vamos dizer assim, um veículo. Necessita de manutenção e de abastecimento. Então aqui tem três tipos aqui, mostrando, né, dois tipos na verdade, três, de varredores mecânicos. O rebocável, onde você acopla ele a um veículo e sai puxando. O monobloco, onde que você tem a cabine, que ele já é um veículo completo. E aqui está mostrando um exemplo do rebocável, né, sendo puxado por um trator. A frequência da varrição das ruas ela vai variar em função da demanda. Em áreas comerciais, a gente percebe que tem uma varrição diária. Além disso, pode ser no mesmo dia, haja essa varrição mais de uma vez, né? No meio do dia e ao final do expediente. Nas áreas circunvizinhas a áreas comerciais, geralmente tem varrição também diária, porém sem esse repasse. E em bairros residenciais, a varrição ela é feita sem repasse em dias alternados. Aí esse número de dias vai depender daqueles fatores que falamos inicialmente, a arborização, a educação da população e por aí vai. Como eu falei anteriormente, a equipe da varrição mecanizada consiste apenas em um motorista, enquanto a manual eles trabalham em grupos de 2 ou 3, né? 1 ou 2 varredores e um que coleta e armazena no carrinho. E além dessa equipe teria também o caminhão que vai transportar essas equipes aos setores e retornar com eles ao local onde bate o ponto, onde troca de roupa. A produtividade, quanto que se produz? É claro que a varrição mecanizada é muito mais produtiva, né? Ela produz ela varre, né, vamos dizer assim, 6 a 8 km por hora a cada 8 horas então de trabalho, tirando uns 20% que ela ficaria sem coletar, sem varrer, dá 38 a 51 km por dia de varrição. Então ela é extremamente eficiente em vias largas, em ambientes também que tem muito trânsito. Porém a produtividade manual é apenas de 4 km, né, por varredor por 8 horas. E o cálculo em função então dessa produtividade é em função do quilômetro das tarjetas que vão ser varridas. E é isso que leva em consideração no projeto. Da mesma forma da coleta de resíduos que nós vimos através de coleta com o caminhão, aqui também tem que se propor um trajeto, um itinerário, um roteiro de coleta. E são vários os fatores que tem que se levar em consideração para esse projeto. Primeiramente, o mapa da cidade com todas as ruas que possuem guias e sarjetas, o tipo de pavimento, as condições das vias, a existência de canteiros centrais, que isso aí aumenta, né, a quantidade de servidores talvez que teriam que ter naquele local, ou então diminui o tempo, aquela produtividade, uma vez que tem que se limpar o canteiro. A densidade do tráfego, que atrapalha muito, a quantidade de praças e jardins existentes, uma vez que as praças e jardins devem ser planejadas, a sua manutenção e sua limpeza é diferente da varrição, a concentração de pedestre, o tipo de arborização e a quantidade, o assentamento local influencia muito, quantidade de tipos de resíduo a ser varrida e locais disponíveis para se guardar o equipamento. Quanto mais longe for esse local de guardar equipamento, né, mais complicado fica para a logística da varrição. Então o projeto ele deve delimitar a área que vai ser atendida, assim como coleta, né, tem que dividir em setores, colocar o horário, definir o horário, o tipo de varrição e a frequência que será atendida aquela região, demarcar separadamente o que é praça, o que é jardim, o que é um monumento, o que é um obelisco, outros logradouros públicos que deverá receber essa prestação de serviço. Definir então quais são os pontos fixos de descarga, olha aqui que tem que ser lançado os resíduos gerados da varrição. Quais são os pontos também de embarque e desembarque da equipe, quem que irá, né,
fazer esse transporte, estabelecer onde que guardará esses equipamentos e dentro desse local fornecer os equipamentos de proteção individual, determinar então o itinerário da varrição a ser cumprido e os horários de veículos que irão passar para coletar os sacos plásticos com resíduos de varrição. Aqui, após a varrição, cada equipe ela preenche então uma planilha, como exemplo nós temos essa, que coloca ali o dia da semana, a data, qual o setor que foi varrido naquele dia, o período, se é manhã, tarde ou noite, a noite é muito raro, nome do varredor, as ruas varridas e aqui, que horas que entrou na garagem, né, o local e a hora, que horas que saiu da garagem, que horas começou a varrição, que horas parou para refeição, que horas que foi o fim da varrição, que chegou a garagem, que saiu da garagem, o veículo que vai receber todo aquele resíduo da varrição. Para saber a quantidade de resíduo gerado na varrição, vai ter que ter então a tara do veículo, né, o peso dele vazio, o peso dele então cheio com resíduo de varrição, assim então dividindo, subtraindo o peso cheio pelo vazio, tem-se então a quantidade de resíduo gerado da varrição. Vários equipamentos são utilizados na varrição, basicamente vassouras de diversos tipos, pás e pode usar também algumas enxadas dependendo do pavimento. Alguns serviços complementares que também são a cargo da prefeitura, fica além da coleta da varrição, o tratamento à disposição, fica aí a capinagem de jardins, de praças públicas e lotes públicos, a roçagem de rua, lembrando que a diferença de capinação e roçagem é que a capinação ela retira e deixa ali no solo e a roçagem ela prevê uma baixa cobertura da vegetação, limpeza de locais de feira livre e bocas de lobo, praias, canais, também a pintura, né, de vias, a pintura do asfalto. Então, a limpeza de feiras livres, geralmente não, ela sempre tem que ser feita logo após o término da feira. Assim que encerrou, começa então a limpeza, e essa limpeza ela tem que ser rápida para liberar o trânsito naquele local. Deve começar então nas extremidades da feira, juntando então todo o resíduo no centro. Tem que ter atenção especial naquelas áreas que são barracas que vende peixe, carne, para então fazer uma lavagem com água sob pressão e cloro. E tem que ter ali perto a existência de contêineres para ser colocado todo esse resíduo. A captação geralmente é feita em calçadas e ruas que não tem calçamento, ou donos de lote, ou lotes também, nos lotes os donos são os responsáveis. Porém, ele pode solicitar à prefeitura que faça isso e a prefeitura pode cobrar pelo serviço. Outra coisa também é que caso você tenha um lote aí, esse vizinho seu que esteja sujo, você pode denunciar isso à prefeitura, isso é questão de saúde pública. A frequência de capinação geralmente é de 75 a 90 dias, mas pode variar de 45 a 120 e vai depender do crescimento do mato. Pode ser manual ou química, manual ali com a capina mesmo, com a enxada, com pá, e a química que é o uso de herbicidas, porém isso aí além de ser prejudicial ao ambiente, também tem a questão de ser prejudicial também ao trabalhador, tem que ter mais treinamento e deixa também o efeito residual do produto de 3 a 60 dias na área, que com a chuva isso pode lixiviar e contaminar os cursos d'água próximos. A roçagem aqui está mostrando, né, como pode ser feita, com os cortadores mecânicos, né, com foice ou com os próprios tratores. Limpeza de praia em locais que tem praia, né, vai tirar então todo o resíduo como resto de comida, papel e embalagem deixada pelos banhistas ou trago pelo mar, como madeira, animais mortos, restos do que foi lançado no mar, de lavagem de tanque, resto de petróleo. Isso geralmente é feito com rastelos, deve ser feito concomitante, ou seja, junto com a limpeza das calçadas na orla. E geralmente é diária em praias turísticas que recebem um grande movimento de pessoas. Porém, em praias pouco frequentadas ou em períodos de pouco frequentadas, pode ser feita 2 vezes por semana. Aqui alguns materiais utilizados na limpeza de praias, assim como da limpeza urbana. Córregos, canais, galerias e boca de lobo também, a limpeza fica a cargo da prefeitura e é importante a limpeza desses locais para a prevenção de inundações. É importante a roçagem também, a margem de córregos urbanos para evitar também a proliferação de animais como ratos
deve ser feito antes e depois da estação chuvosa. E um adequado sistema de limpeza, de coleta, de varrição, de capina, diminui a frequência da limpeza desses locais, de córregos, canais, galerias e lobos, que na verdade esses locais eles vão receber todo o resíduo que não foi coletado na rua, que não foi coletado corretamente. E também vai depender muito da educação da população. Pinturas de guias com ajuda na segurança do trânsito devido à melhor visualização de pontos de ultrapassagem, de permissão de estacionamento e por aí vai. Isso também fica a cargo do serviço público, das prefeituras. Algumas limpezas especiais também ficam a cargo da prefeitura, como manutenção de túneis, de escadarias, caso tenha na igreja, em praças, em igrejas, monumentos, estátuas. E se a limpeza urbana for terceirizada, esses têm que estar previstos em contratos para não ter nenhum problema futuramente. E a frequência dessas limpezas especiais, desses locais especiais, vai depender da necessidade dessa limpeza. Então, cidades históricas, próximo a festivais, próximos a épocas de flutuação da população, que está chegando os turistas, geralmente eles fazem uma limpeza mais forte desses monumentos, dessas estátuas, né? Bom, gente, então é isso que nós tínhamos para falar nessa aula e até a próxima.